trabalhar internamente, entendendo que o perdão liberta, mas que é uma medida que precisa ser desenvolvida também para conosco, o auto-perdão. Já no paradigma do medo, as pessoas são, além de desmotivadas, pessimistas. As coisas são difíceis, tudo é luta, tudo é sacrifício. E guardam muitas mágoas e muitos ressentimentos. E aí o que acontece? Por não conseguir estabelecer um estado de paz interior, porque o paradigma do amor faz com que a gente estabeleça esse desenvolver, né, de paz com você mesmo, paz com o outro, paz com a vida, elas são muito agressivas, porque vivem em conflitos. Imagina, uma pessoa que é inflexível, desmotivada, pessimista, não tem como viver em paz consigo mesma, ela vive brigando com a vida. E aí elas se tornam pessoas irritadas, pessoas que discutem, que reagem. E como consequência disso, elas não têm confiança, nem nelas mesmas, nem na vida, nem em Deus. Então, são padrões emocionais que nós desenvolvemos ao longo da vida e a gente precisa entender um pouco como é esse nosso processo evolutivo, né? Nós temos duas grandes forças trabalhando em nós e que impulsionam a nossa evolução. O nosso eu superior, a nossa evolução sábia, o espírito que tudo sabe, que tem em si todas as respostas, todos os conhecimentos. Na verdade, evoluir nada mais é do que relembrar o que já somos, potencialidades divinas. E nós temos do outro lado uma outra força que é necessária, ela é importante. Eu acho o ego uma força fundamental para a nossa sobrevivência. Se hoje nós estamos aqui, é porque nós temos essa força divina egóica. A questão é que o ego, por ele estar muito ligado ao nosso instinto de conservação, ele é aquela força que nos impulsiona a conquistar, a ter valor no mundo, a conquistar o nosso espaço, mas ele também se identifica com tudo aquilo que nos prende à vida, com tudo aquilo que nos identifica. E por ele saber que, na verdade, um dia ele vai ser integrado a esse self, a esse eu superior, o ego ele tem muito medo. Todos os nossos medos são frutos do ego, porque o espírito não tem medo de absolutamente nada. Se nós tivermos assentados no nosso eu superior na vida, no nosso espírito, não tem medo. O espírito, o universo é o limite, ele é aventureiro, ele sabe que tem tudo em si. Então o espírito não tem medo, a consciência não tem medo. Medo é fruto do ego, de tudo aquilo que se identifica com a vida. O nosso medo de perdas, o nosso medo de não ser amado, o nosso medo de não ser valorizado, o nosso medo de não ser querido. Nós temos muitos medos que muitas vezes estão até na nossa inconsciência ainda. A gente não gosta muito de lidar com eles, mas eles são fundamentais, a gente tem que encarar para poder desmistificar. Porque, na verdade, medo de perda? Perder o quê? Por que a gente tem medo de perder? Eu tenho medo de perder a vida, tenho medo de morrer. Tem muita gente que tem medo de morrer. Mas vem cá, você vai alimentar um medo de algo que certamente vai acontecer com você? Eu não vou enganar não, viu, gente? Eu tenho que falar a verdade. Todos vocês vão morrer um dia, inclusive eu. E não é a primeira vez. E não é a primeira vez. E nem a última. E nem a última. Pode ser a última, quem sabe, desse plano, né? Se a gente já tiver uma sintonia melhorzinha. Mas olha só, que absurdo, que loucura, né? A gente tem medo de algo que certamente vai acontecer. Então por que alimentar o medo? Por que do medo? Eu tenho medo de deixar as pessoas aqui na Terra. Então você tem medo de perder alguém que ama. Esse alguém é seu? Olha só, todas as pessoas vão passar pela nossa vida. E todas as pessoas, em algum momento, nos deixarão. Ou nós as deixaremos. Então, alimentar medos de ter algo que você, na verdade, não tem. Eu quero segurança. Eu tenho muito medo de perder a minha segurança. Uau! Segurança de quê? Do que é perdível?
Porque tudo passa aqui na Terra. Tudo, coisas, estados, exatamente, a vida é impermanência constante. E nós temos que aprender a caminhar nessa impermanência. Porque isso tudo que a gente se apega e que é fruto do ego é ilusório. Porque o ego vive na ilusão. É o mundo de Maia. Então, na verdade, nós damos muito valor a tudo aquilo que passa. E deixamos de trabalhar e assentar a nossa vida, nos centrar na nossa essência. O que não significa termos uma vida alienada, longe disso. Quem me conhece sabe, eu não sou alienada de nada, participo de tudo, vivo tudo. Porque eu acho que você ser espiritualmente uma pessoa espírita, espiritualizada, você ser espiritual neste mundo, é você viver as experiências que esse mundo te oferece sem se apegar a essas experiências. Ah, eu sou uma pessoa muito desapegada, eu não me apego a nada. A primeira coisa que eu pergunto é, você tem alguma coisa? Porque se desapegar quando não tem é mole. Eu quero ver a experiência do desapego é quando você tem. Porque quando você tem, você pode chegar e falar, sou desapegado. Agora, quando você não tem, vai desapegar do quê? Um bujão de gás. Não é? E ainda assim se apegam. Mas olha só, é uma brincadeira, mas é uma realidade. O que é ser espiritual no mundo? Não é negar o mundo. Deus não nos mandaria para um lugar, para uma experiência, em que a gente tivesse que negar essas mesmas experiências. Não faz sentido. Ele nos manda para que a gente viva essas experiências, extraia o aprendizado dessas experiências, isso se torna uma riqueza, um patrimônio espiritual. E na hora de soltar, solta. Deixa aí. Ou melhor, vai você, para não ficar por aqui apegado. Porque isso é ter consciência espiritual. Então tudo que nos acontece para o nosso aprendizado. Está tudo certo. Só que aí tem uma coisa além. Nós somos um campo de força. Um campo de força energético. Energia atrai energia. Energia se alimenta de energia. Então tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós vibramos, fazem parte do nosso campo de energia. E aí nós vamos atraindo as experiências necessárias para que a gente evolua e vá modificando o quê? Esses padrões de energia. Esses padrões de energia, eles são fundamentados em nossos estados emocionais. Por isso, o quadrinho que vocês continuam vendo aqui, né? Quais características do paradigma do medo e do paradigma do amor? Quais são os nossos padrões emocionais? Nós temos muita dificuldade em aceitar a opinião alheia. Nós temos muita dificuldade em lidar com os diferentes. Nós julgamos muitas pessoas. Porque, olha, nós somos extremamente críticos e julgadores da conduta alheia. Extremamente. E aí isso desenvolve o que na gente? Um padrão de rigidez, de inflexibilidade. Toda crítica, todo julgamento é rigidez. Por quê? Só existe um caminho? Só existe a minha verdade? Só existe o meu jeito de ser? Não pode haver uma pessoa com outro olhar sobre esse mesmo jeito, sobre essa mesma conduta? Será que eu posso realmente? Eu tenho direito de julgar alguém? A conduta do outro? E às vezes até prejulgar, sentenciar, condenar e banir. Mas olha só, o outro, na vida da gente, ele só nos mostra aquilo que nós precisamos ver. Guardem uma frasezinha mântrica. O problema nunca é o outro. Nunca está bom. Se aquela pessoa aparece na nossa vida e nos incomoda de alguma forma, ela traz à tona algo na gente que a gente não está conseguindo ver. A nossa intolerância, o nosso julgamento, a nossa crítica. E essa medida, e aí que vem o X da questão, essa medida é a medida que a gente desenvolve para aplicar a nós mesmos. Quando nós nos deparamos com uma falha, com uma crítica, com um erro, se o nosso padrão for de rigidez e inflexibilidade, a gente desenvolve a culpa, pega o chicote e começa a se martirizar, achando que tem que sofrer muito
toma jeito. E aí nós começamos a desenvolver uma série de sistemas de sabotagem da nossa própria felicidade. E quando desencarna é ainda pior. Porque a medida de inflexibilidade foi aquela que a gente desenvolveu para com o outro. E é aquela que a gente aprendeu a desenvolver para com a gente. E aí a gente se culpa tremendamente das oportunidades que não aproveitamos. E nos tornamos pessoas vibrando no pessimismo, na negatividade, eu não tenho jeito. Esse clique veio para mim quando eu ainda morava aqui em Friburgo. Acho que eu já contei essa história aqui, mas como tem muita gente nova, aliás, está cheio de gente nova aqui, né? A turma que eu conhecia está indo bem pequena hoje em dia. Isso os encarnados. Os desencarnados, aliás, aqui é uma grande enfermaria, né? Eu estava vendo aqui o tal de médico, de enfermeiro, para lá e para cá, é bacana, bacana. Mas isso eu desenvolvi na época que eu frequentava o meu bom e querido Pestalozzi. Eu estava lá numa reunião de desobsessão. E aí veio um espírito de uma pessoa, obviamente desencarnada. E ele chorava muito. Chorava copiosamente, ele se culpava. E esse negócio de mediunidade é uma coisa muito doida. Porque assim, você tá com o pensamento sentindo o que aquele espírito está sentindo, mas você também está consciente o tempo todo e pensando. Né? E eu tenho o hábito de fazer piada com as coisas. Né? Isso às vezes isso chega a ser meio chato, mas graças a Deus eu só penso, não falo. Então ele estava ali chorando e eu ouvindo o que ele falava, e ele se culpando muito. Ele era um espírita que havia desencarnado, e ele não se perdoava porque ele dizia que ele sabia das coisas, ele se cobrava muito de não ter sido a perfeição em forma de gente, né? Então ele se cobrava dos erros, da intolerância, do julgamento, da rigidez. E aí eu me lembro do pensamento anticristão que eu tive na hora. Esse caraca, isso deve ter sido um espírita chato, daquilo que pega no pé de todo mundo, olha para todo mundo, só não olha para ele mesmo. Mas aí eu tenho uma mentora muito brava, então assim, ao mesmo tempo que eu penso isso, eu fico com medo e dispenso. Né? Então eu deixei a reunião fluir, e aí ela me falou, ela só me falou uma frase: essa é a medida. E a gente estava no trabalho, é claro que eu não fui pensar, meditar sobre a frase nesse momento. Cheguei em casa, é aquela coisa de mãe, né? Cuida dos filhos, faz jantar, não sei mais o que. Quando eu fui dormir, é que me veio a frase novamente na cabeça, né? Essa é a medida. E eu comecei a pensar sobre o que a minha mentora queria dizer com aquilo. Essa é a medida. Até que veio o clique. Ele era uma pessoa tão preocupada. Ô meu irmão, Deus te guarde, que você já esteja iluminado nessas alturas, porque eu sempre cito essa pessoa, qualquer hora ele vai aparecer para mim e fala assim: pare de me citar nas suas palestras. Eu comecei a pensar no que ela havia dito, e eu vi que essa medida de rigidez, de crítica, de olhar sempre para o outro, de cobrar sempre do outro, era a medida que ele havia desenvolvido para com ele. Então ele não sabia analisar os seus erros de uma outra forma, senão desse ponto de vista crítico, perfeccionista, né? De eu não posso errar. E a inflexibilidade foi o padrão dele. Não preciso dizer a vocês que de lá para cá eu me tornei a pessoa mais flexível que eu conheço na vida, né? Porque eu falei assim, essa medida eu não quero para mim, vou parar de julgar os outros, vou olhar para mim, porque na verdade tudo parte da gente. A nossa realidade hoje tem tudo a ver com aquilo que a gente atraiu para a nossa vida através da nossa forma de ser, de pensar e de sentir a vida. Do olhar que a gente desenvolve para os acontecimentos da vida. Então, estarmos presos, atados ou libertos é uma questão de começarmos a questionar as crenças que nos acompanham. Por que a medida da rigidez? Se nós podemos flexibilizar, e essa medida de flexibilização, ela nos torna mais amorosos com as pessoas. Olha só, eu posso não pensar da forma que você, eu posso não agir da forma que você, mas eu respeito você. E me respeita também. Porque essa é a medida que a gente vai desenvolvendo para tudo na vida. Essa é uma delas, né? A da rigidez, da flexibilidade e da rigidez. Mas nós somos também pessoas motivadas. Você se automotiva? O que é ser uma pessoa com motivação para viver? Ou uma pessoa sem motivação para viver? Uma pessoa animada ou uma pessoa desanimada? Ânima, alma.
Uma pessoa animada é uma pessoa que tem alma. Uma pessoa desanimada é aquela pessoa desvitalizada. Ela não tem alma perto dela. A alma é a presença do Espírito se manifestando na nossa vida. Uma pessoa animada é uma pessoa que está no seu espírito. E o espírito é o nosso norte, a nossa bússola, é o nosso bom senso. Então, a pessoa que está conectada com o seu lado alma, com a sua alma, e não com o ego, porque se ela está no ego, dificilmente ela vai estar na alma. E vamos entender o porquê. O ego, ele está sempre identificado com tudo aquilo que ele pode perder. Mas ele não resiste ao momento de consciência. Tanto, quem conhece o livro de Eckhart Tolle, O Despertar de uma Nova Consciência, vai entender o que eu estou dizendo. Quem não conhece, passe a conhecer, porque esse livro é maravilhoso. Ele fala sobre os mecanismos do ego, e ele diz o seguinte: a gente não tem que ter medo do ego, ele é divino. Basta que a gente acenda a luz da consciência para que os seus mecanismos venham abaixo. E é muito simples, porque o ego, ele viveu no passado ou no futuro. Ele nunca está no momento presente. O aqui e o agora é só a presença. O eu sou. O Deus em mim. A consciência. A consciência, ela só existe agora. A presença do Espírito é só no agora. No passado e no futuro está a função do ego. Então, ou você está preso ao que passou, na nostalgia, ou você está ansioso pelo que pode vir a acontecer. Paradigma do medo. No agora está o Espírito. O Espírito não tem medo. O Espírito é aventureiro, ele gosta da motivação que o leva a descobrir. Ele gosta do sem limite, do ilimitado, do infinito. Por que ele é infinito em suas potencialidades? Nós somos divinos. As nossas potencialidades são divinas. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tudo que Deus é, nós somos também, com D minúsculo, mas somos. Todos os atributos e características divinas nós temos também. O nosso poder de criação é imenso. Nós ainda não tomamos posse dele. Mas o nosso poder de criação é imenso. Tanto que hoje vivemos a realidade que criamos. Todos nós. Só que a grande questão é que durante o nosso caminhar evolutivo, nós estagiamos por determinadas religiões, por determinados dogmas que nos tiraram esse poder. Porque se nós formos a um passado bem remoto, nós vamos ver que nós tínhamos esse poder. O poder da Deus, o poder da criação, onde tudo era reverenciado como divino, tudo era celebrado com alegria. Aí alguém muito esperto resolveu criar uma coisa chamada religião e começou a incutir o padrão do medo. Por quê? Porque para dominar, você tem que espalhar o medo. Você não consegue, imagina uma pessoa com consciência, se ela vai ser dominada, não vai nunca. Agora, uma pessoa medrosa vai, e aí eu tenho a sua salvação. Porque você não é capaz de se salvar. É um pecador. Pecus. A palavra pecus significa errar o alvo. Pecado é isso. É você errar o alvo da existência. E quando é que a gente erra o alvo da existência? Quando a gente sai do espírito e fica no ego. Quando a gente sai da realidade e fica na ilusão. Então você ser um pecador, errou o alvo, alinha, meu querido, é só vir para cá. Que aí você acerta. E não tem que pagar pecado algum. Porque Deus não quer que a gente pague pecado. Ele quer que a gente assuma a nossa potencialidade divina. O nosso poder de criação ilimitado. A nossa realidade luminosa. Que foi o que Jesus nos falou. Tudo que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Brilhe a vossa luz. E vem nos dar o caminho das pedras. Porque se você pegar o sermão da montanha, é um caminho de libertação do ego. Só que a gente começa a dar poder ao outro de resolver a vida pra gente. Então a gente dá poder pro padre, pro pastor, pro médium, dá poder para um monte de gente. E tá na hora da gente pegar esse poder de volta. Assumir a nossa divindade e entender como isso funciona. O reino de Deus
com a aparência exterior, ele não está fora. Ele é o estado de consciência que está dentro. E a gente tem que começar a entender esses mecanismos que ficam estimulando a nossa evolução para que a gente se alinhe do lado correto. Muito embora eu não gosto nem de falar lado correto e certo e errado, porque isso também já é julgamento. Disse certo e errado já dividiu. E nós não temos que ficar... A grande ilusão é a ilusão da separação. Nós estamos conectados a Deus o tempo todo. Deus não está fora. Ele é em nós. E você viver com essa consciência é viver com a consciência de que quando eu realizo algo nesse mundo, Deus realiza através de mim. Olha que bonito isso. Olha que libertador isso. Tudo que eu faço com a consciência do divino é Deus agindo através de mim. Olha a grandiosidade disso. Onde eu toco é sagrado, porque eu sou filha do divino, eu sou filha do sagrado. E eu tenho que começar a quebrar os tabus que criaram e me incutiram medo. Por isso que o sexo é tão mal visto hoje em dia, porque ele é de uma energia poderosa, criativa, vitalizadora, que transforma a pessoa num potencial de energia. Olha que coisa mais perigosa. Então vamos começar a dizer que isso é perigoso, que isso não é de Deus e que ele só serve para procriação. Vamos colocar medo nas pessoas da sua própria potencialidade criativa, que é a energia sexual. Olha que perigo! E olha como nós aceitamos as coisas sem questionar. Está na hora da gente retomar esse poder e colocar as coisas aonde elas são. Tirar o medo da vida da gente. Porque o medo ele só tem utilidade quando ele é real. Se eu entrar um bicho feroz lá, opa, o estado de medo vai fazer com que eu jogue uma série de carga química no meu cérebro para ficar alerta e achar uma solução para essa situação de risco. Então esse medo tem utilidade. Porque tudo em nós tem utilidade. Toda emoção tem uma função e não existe emoção errada. Existe atitude com base na emoção inconsciente. Mas não existe emoção errada. E o medo, ele tem a sua função. Agora, o medo, fruto da nossa criação mental, o medo construído como mecanismo de defesa do nosso ego, que realmente se identifica com as situações da vida e tem medo de perder, esse precisa ser desmistificado, para que a gente assuma o nosso poder no mundo. Eu tenho uma passagem que eu separei para vocês, aliás, na verdade foram duas. Vamos começar com uma. Que é quando Jesus anda sobre o mar. Né? Isso está no Novo Testamento, em Mateus. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, porque a oração alimenta a alma. Né? A oração, eu não enxergo vocês. A oração é o alimento energético direto da fonte. Né? Então, na oração, você está numa atitude ativa. Na meditação, você recebe da fonte, porque você relaxa e fica numa atitude passiva. Então, orar e meditar são movimentos, né? São exercícios da alma daquele que se acostuma a ir diretamente na fonte. Né? E isso é um exercício que, quando a gente começa a fazer a meditação, a nossa intuição se amplia e a gente começa a ouvir a voz da consciência. E essa consciência vai chegando no momento que ela fala com você. Você ouve. É impressionante. Por quê? Porque você está ligado com a sua alma. Ligado à sua alma, você tem bom senso, você tem sentido na vida. Você tem uma vida com significado e sentido. Então a alma, ela é fundamental, essa conexão. Então nós precisamos também malhar, né, exercitar a nossa alma, tanto com a oração quanto com a meditação. Então veja só, Jesus, o espírito da envergadura dele, se reabastecia através da oração. Que dirá a nossa necessidade, né? Se o homem tinha, que dirá a gente? A fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Bom, é claro que essa passagem eu tenho absoluta certeza que todos vocês conhecem. Mas eu separei para hoje falar sobre ela, porque eu acho que no Novo Testamento, e como várias passagens de Jesus, a gente sempre pode ir mais além e observar o código que existe por fundamento daquele ensinamento, né? O mar, a água, a vida, o mar e a água, ele tem sempre essa simbologia da vida, né? Quando a gente fala em água, a gente está sempre associando a vida. Então, olha só, eles estão passando por um momento de tribulação. Jesus fala para Pedro: vem, e ele começa a caminhar sobre as águas. Mas aí ele tem medo por conta da tempestade. E o que o medo faz com que aconteça? Ele afunda. E qual a resposta que Jesus dá para ele? Vem, homem de pouca fé. Então vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Nós estamos aqui na Terra com a consciência de que viemos para trabalhar a nossa própria evolução, a nossa própria lembrança do que vem a ser essa evolução, as nossas próprias potencialidades, nos libertando de tudo aquilo que nos prende, nos amarra, para que a gente se apresente na nossa essência divina, na nossa luz interior. E para isso, nós já temos um cabedal de informação que nos mostra o significado da vida. Nós temos muitos conceitos, mas pouca experiência no sentido de utilizar esses conceitos para a nossa vida prática. Quando as atribulações da vida batem à nossa porta, como nós reagimos? Nós afundamos? Entramos no torvelinho dos problemas? Temos dúvida? Questionamos se Deus existe? Se Deus existe, como isso pode estar acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Por que isso me acontece? Ou não? A gente paira sobre as águas e continua flutuando sobre a questão com distanciamento emocional, aprendendo que aquela situação veio nos ensinar. Qual a nossa reação? O que aflora em nós? Temos fé ou não temos? Somos Pedro ou não? Olha como é profundo. Porque é profundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, numa das mais belas páginas, que é sobre a fé, eu separei alguns trechinhos para a gente refletir sobre isso, né? Um trecho do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tem fé tem a vontade de querer, vontade do Espírito. A vontade que você tem, né, quando você está ali alinhado nos seus propósitos, né, você está conectado à sua essência divina, aquela vontade que surge nesse momento é o seu Espírito te mostrando uma direção. Então, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se em si mesmo. Ou seja, se eu tenho uma vontade, essa vontade está alinhada à minha fé, eu posso realizar essa vontade por mim. Eu não tenho que esperar Deus de fora fazendo, porque Deus é em mim. E Ele se manifesta nessa vontade. E essa vontade me mostra um caminho. E esse caminho, se eu ando nessa direção e realizo, isso se concretiza, o que vai acontecer? Vai fortalecer ainda mais a minha fé. É assim que a gente vai construindo o arcabouço da fé.
a partir das questões do dia a dia, quando a gente coloca essa fé em prova. Se é dessa forma, eu quero ver. E aí eu vou, eu faço, eu sigo a minha intuição, eu sigo essa voz. E aí as coisas acontecem. Vamos lembrar, nós somos um campo de energia. Atraímos as experiências que precisamos para cada vez mais ampliarmos esse campo e trabalharmos as nossas potencialidades. O que bloqueia esses acontecimentos? O medo. Por isso que as pessoas ficam comprando o livro Segredo, Poder da Atração, e fica lá no pensamento positivo. Tá no pensamento positivo. Chega a queimar o cérebro de tanto pensamento positivo. Não precisa dessa força. E por que não acontece, gente? Por que será que as coisas não acontecem apesar de sair fumaça do cérebro? Porque esse campo de energia é cheio de bloqueios. Ele é fragmentado. Ele não é uno com Deus. No momento em que ele for uno com Deus, no momento em que esses nossos bloqueios emocionais do paradigma do medo foram trabalhados e nós nos livrarmos dele, esse campo energético será maravilhoso. E pensamento será criação instantânea. Como Jesus, faça-se o pão e vamos lá. Vamos transformar a água em vinho e vai ser o melhor que já se tomou naquela região. Mas o que nos impede ainda de sermos assim? Os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças. A gente quer, mas a emoção e a energia, o inconsciente está lá vibrando. Não pode ser assim, eu duvido, não quero muito, não é desse jeito. E aí a gente faz um movimento para ir, faz um movimento para voltar. E como o universo é um grande computador, ele respeita os nossos bloqueios. Ele entende que existe um tempo de amadurecimento para cada processo evolutivo que é singular, individual e único. Então, o nosso sistema é integrado com o universo. O universo jamais vai nos violentar. A divindade jamais vai nos violentar. Vai sempre nos dar na nossa medida. Na medida do que a gente pode. E esse é um princípio que quando a gente absorve, as coisas acontecem com a gente não fica se sentindo vítima, coitadinho, por quê? A gente para e pergunta, para quê? O que isso está acontecendo? O que isso veio ensinar? Para que isso está acontecendo? O que isso está trabalhando em mim? Qual é a minha emoção que está vindo à tona? Qual característica da minha personalidade eu preciso aprender? E aí a gente aprende e a vida flui. Porque o objetivo da vida não é dor, nem sofrimento e nem pagar karma, coisa nenhuma. Vamos entender o sentido do karma. Karma é ação. Em sânscrito, karma significa ação. A vida me devolve uma determinada situação para que eu utilize os meus atributos intelectuais, emocionais e espirituais, haja em cima daquela situação, obtendo um novo resultado. Isso é karma. Karma não é sofrimento. Sofrimento não é de Deus. Ele não nos criou para sofrer. Ele nos criou para que a gente evolua, para que a gente seja feliz, para que a gente tome posse da nossa divindade. Se a gente aprende aí pela inteligência emocional, espiritual e intelectual, o sofrimento se torna desnecessário. E quando a gente percebe isso, a gente vai pela inteligência e flui com a vida. Porque ele se torna desnecessário. Mas o que a gente faz com a situação que nos incomoda? Ou a gente projeta a culpa da situação no outro ou corre da situação. Não é isso? Não adianta, a situação vai atrás de você. Porque se está acontecendo, é porque você precisa aprender com essa situação. Pode reparar, se você fizer um exame honesto, só de você para com você, e analisar o seu momento presente. Quantas situações semelhantes vêm se repetindo com personagens diferentes, digamos assim. Pessoas diferentes, mas trazendo o mesmo padrão. Ah, eu sofro muitas perdas. Ah, eu volta e meia sou traído. Ah, eu volta e meia sou abandonado. Ah, só aparecem pessoas que me irritam. Eu só tenho chefe que é um saco. O que isso vem ensinar? Se a situação está repetitiva, é porque você está
sendo reprovado nas provas da vida. Por isso que está tendo a mesma situação. Então está na hora de dar um novo significado, um novo olhar para essa pessoa que surge na sua frente, para na verdade mostrar para você aquilo que você precisa trabalhar em si. Esquece o outro. O outro é um instrumento que a divindade utiliza como gatilho seu, para trazer à tona aquilo que você precisa curar, se libertar. E essa visão da vida modifica toda uma existência. A gente para de reclamar e passa a aprender. E esse é o objetivo da vida, é aprender com as situações. E quando você começa a entrar nisso, nessa onda, a vida começa a fluir e você vai vendo que o sofrimento não é necessário. É claro que autoconhecimento dói. Porque nós não somos anjos ainda, né? A asa tá difícil de bater. Não dá para voar muito ainda. E as nossas dores, elas são morais. Né? Você se reconhecer como uma pessoa, às vezes invejosa, egoísta, né? Meio mentirosa, assim, não impactua muito com a verdade. São situações que nos incomodam. Não é confortável a gente se olhar, mas é imperioso. É fundamental para que a gente tenha a coragem de se ver e se transformar. Porque a gente só pode mudar uma situação quando a gente toma consciência que ela existe. Enquanto a gente estiver fugindo dela, ela vai continuar vibrando e atraindo situações semelhantes para trazer à tona esse padrão que precisa ser modificado. Então, dá para evoluir de uma forma diferente? Dá. Mas a gente tem que fazer o nosso dever de casa enquanto a gente está por aqui. Agora, enquanto é hoje. Agora, no momento presente. Agora, com a consciência do agora. Sem se preocupar com o que passou. Solta o passado que não te pertence mais. Porque o momento da experiência é aqui e agora. Ah, mas eu tenho uma eternidade. Legal, mas olha só. A eternidade é feita de agora. Não é trabalhar para ser feliz depois. Meu Deus, isso é uma maluquice. Trabalhar para ser feliz depois. Se o estado não for de felicidade agora, não vai ser depois que morre, porque continua o mesmo estado. Você se leva para onde for. Então, o nosso momento de trabalhar os nossos estados íntimos, sabe, de paz consigo mesmo, de alegria, de amorosidade, de afetividade, que é a nossa essência. O nosso ego diz que não. Nosso ego diz assim, olha, esse negócio de ser muito afetivo, isso não é para homem não, Gilson. Isso é pra você ficar fraco, entendeu? Esse negócio de mostrar sentimento é perigoso, as pessoas vão conhecer o seu ponto fraco e vão abusar de você. Deixa eu falar isso, gente. Olha só, a gente sabe que o pensamento é poder, que pensamento vitaliza as coisas na nossa vida, que pensamento é poder de criação. Aí acontece uma desgraça, você conta para 10 pessoas que surgiram no seu dia, né? Que te aconteceu. Conta pro vizinho, liga, conta pra mãe, conta pro namorado. O que você está fazendo com a sua vida? Você está vitalizando o quê? A desgraça. Mas o que é bom você não conta pra ninguém, porque você tem medo da inveja alheia. Ou seja, você vitalizou a desgraça e desvitalizou o que era bom. Com medo da inveja alheia. A inveja alheia só vai te atingir se ela existir em você, porque é ressonância de sintonia vibratória. O que é meu, me atinge. O que não é meu, não me atinge. É do outro, não é meu. Só se eu acolher dentro de mim, aí vai me atingir. Agora, se eu trabalhei isso em mim, aí não atinge. O bem precisa ser ousado, isso está no livro dos Espíritos. Por que o mal predomina nesse mundo? Porque o bem é tímido. As pessoas têm medo de se dizerem boas, ficam com vergonha. Né? Então, assim, você tem medo de receber elogio, você tem medo das coisas boas da sua vida, você tem medo de se colocar como uma pessoa de fé nesse mundo, porque isso não é muito bem visto, vão achar que você não é muito normal, ou então tão fanático, religioso. Aí você fica alimentando os medos e desvitalizando o bem nesse mundo. E depois não sabe porque o mal, que causa um estardalhaço danado, porque a nossa cultura é uma cultura do paradigma do medo. Basta você ver as televisões que nós temos, que cultivam a desgraça, o acontecimento ruim, tudo de negativo, né?
Se você assistir o primeiro jornal da manhã ao último, você fica deprimido e com medo de sair de casa. Você entra na onda. Está na hora da gente sair dessa onda. Está na hora da gente confiar no bem que nos protege, no invisível que nos protege, na luz que nós somos e temos a capacidade de reverberar no mundo, de definir a nossa posição e falar, sou do bem sim. E ser do bem não é ser um banana. É você conviver com o paradigma do amor, mas com o que vem a ser verdadeiramente o amor. Porque o amor não é essa coisa boba, frágil, que aceita tudo. Isso não é amor. Isso é mau entendimento sobre o significado do amor. O amor é pedagógico, o amor educa, o amor se espraia, não tem medo de se mostrar para o outro, porque o outro só vai fazer comigo aquilo que eu permitir, como tudo na vida. Tudo parte da gente. A nossa realidade a gente cria. O que o outro faz é porque você deixa, trabalha as suas culpas, porque a culpa é o padrão emocional que não nos permite colocar limites nas situações. Por nós termos errado no passado e nos sentirmos culpados, a gente tem medo de errar novamente. Então nós ficamos aquelas pessoas que não conseguimos colocar limites, com medo de errar novamente. Então a culpa tem que ser trabalhada, para que você tome posse de você. Vai se culpar pelos erros? Se Deus não nos quisesse criar errando, Ele nos teria criado já acertando de pronto. Então, se temos esse padrão de tentativas, erros e acertos, esse é o nosso padrão. Não existe fracasso no dicionário do espírito. Não existe essa palavra. Ah, eu fracassei. Deixa de ser vaidoso. Para com esse negócio que eu fracassei. Brigar agora para fracassar, porque também aí tem a concorrência dos fracassos, né? Fracassou muito, esse aqui também está pagando muita dívida e curte a dívida que paga, e curte o sofrimento. Fica uma cultura de sofrimento enlouquecida na nossa sociedade. Vamos parar com isso. Fracasso para o espírito significa preciso recomeçar de uma outra forma. Aquela que eu aprendi não me serve porque eu já vi que não dá um bom resultado. É só isso. Resultados bons, resultados maus. Resultados com consequências positivas para a minha vida e para as pessoas em torno. Resultado com consequências negativas para a minha vida e para as pessoas em torno. Ponto. Deu para aprender? Solta a culpa. Porque não serve para nada. Uma coisa é você se arrepender. Ter consciência do padrão, ter consciência do eu e fazer diferente, se comprometer a fazer diferente. Outra coisa é a culpa. Ah, tenho consciência que errou, vou aqui ficar sofrendo no padrão da acomodação e tomo chicote, tomo chicote, tomo chicote. Solta o chicote. Não serve para nada. Só para fundamentar uma depressão mais adiante. Então nós precisamos colocar esses nossos conceitos. Eu falei que eu trazia muito mais perguntas que respostas. Pois é, eu estava ouvindo você falar de repetir padrões. Às vezes a gente conhece pessoas assim, não, graças a Deus eu me separei de fulana. Aí você vai ver, arranjou outra igualzinho aquela. E também quando você falou de você, da pessoa não aproveitar o momento, faz um ano atrás eu viajei, olha... faz um ano atrás eu viajei, os japoneses não aproveitavam nada, eles tiravam fotografia para aproveitar depois. Em vez de estar ali aproveitando as coisas, aquele momento, aquele monumento, as coisas importantes da viagem, eles só tiravam fotografia e iam depois aproveitar. Pelo amor de Deus, não vamos ficar tirando fotografia, vamos aproveitar agora, o aqui, o agora, né? Porque dessa vida a gente só vai levar as experiências. Então se a gente não viver, eu tenho medo de errar, eu tenho medo que as coisas me aconteçam. Se a gente não vive a experiência, o que você vai levar da vida? Vai viver a experiência do medo. Oi? Vai viver a experiência do Porque medo. o medo, na verdade, ele nos impede. Ele chega a um ponto de tal gravidade que ele paralisa, né? Então a gente tem que realmente confrontar esse medo. Eu convivo diariamente com uma pessoa que é cheia de muitos medos, né? E coitado, ele tem que conviver comigo, que não tem medo de nada. Hoje em dia, quando eu falava isso que eu não tinha medo de nada, eu fazia um parênteses. Tenho de barata. Mas hoje em dia, nem mais de barata. E é tão interessante isso, que como a gente atrai, o medo atrai.
medo de barata. Hoje eu não tenho mais. E parei de ser médium de barata, porque eu era. Podia ter todos vocês aqui. Se entrasse uma barata, ela ia voar e pousar no meu cabelo, porque elas sabem quem tem medo. É impressionante. Hoje em dia, passa uma barata, só faço cuidado comigo, hein? Tem medo, mas não. Não vem mais na minha direção. Gente, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. É verdade, o medo atrai. A pessoa que tem medo de assalto, ela é extremamente assaltável. Ela atrai. Por algum mecanismo. Arma, né? Oi? Essa questão de usar a arma das pessoas. Não, eu estou armado. Para me defender. Não vai me acontecer nada, que eu estou armado. Ora, você está armado, você está esperando para a primeira oportunidade. Você já está criando a imagem, plasmando mentalmente uma situação que em um determinado momento vai se manifestar na matéria, porque tudo é criado primeiro no espírito, no manifesto, para depois vir a se manifestar, como tudo na vida. Então vamos começar a criar coisas boas para a nossa vida. Vamos começar a utilizar decretos, palavras que sejam positivas. Eu, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, eu saio a qualquer hora, de qualquer lugar. É óbvio que tem determinados lugares que você não vai sair sozinho numa determinada hora do Rio de Janeiro. Mas eu não tenho medo de sair. Agora eu decreto, o invisível me protege. O invisível me protege. E chamo. Ó, você vem pra cá, você pra cá, você pra cá, você pra cá. Vamos nós 4. Nós 5. Porque eu chamo, o bem tá aí, todos nós temos. O nosso exército particular de defesa, por que a gente não trabalha com ele? Por que fica no medo? Se nós temos o bem para nos proteger, a luz para nos proteger, fica dando força à psicologia das trevas, à psicologia do medo? Ah, o que de pior pode acontecer? Você morrer? Só vai morrer na hora chegada, querido. Só morre antes quem se mata. O restante vai na hora que tinha que ser. Vai na hora que tinha que ser. Teve os que resolveram antecipar e os que ficaram. E até para os que resolveram antecipar, a misericórdia de Deus é infinita. Fica a gente aí pensando que o Robin Williams está mal, que o outro está mal porque se matou. Meu Deus, o que teve de oração para essas almas? É claro que a misericórdia divina age, porque Deus age sempre. O nosso padrão de julgamento e flexibilidade é que nos impede de ver isso. Porque lê um livro, porque está num livro, porque tem um determinado vale dos suicidas. Não estou dizendo que as coisas não sejam assim. É claro que existe o vale dos suicidas para quem se mata, mas é claro que a misericórdia divina age. Só que o que acontece? As pessoas ficam estagiando na culpa e não conseguem nem ver o socorro que está ali, sendo estendido na mão. Eu estou falando de Robin Williams, porque esse, graças a Deus, eu já tenho notícia de que foi socorrido. Então eu sei que a misericórdia age. Então olha só, se nós temos o bem a nosso favor, por que a gente não vai utilizar? Por que vai ficar utilizando o paradigma do medo? Por que não nos tornarmos pessoas mais otimistas? Trazermos essa alma para o nosso dia a dia, conversar com a nossa porção Deus, acreditar realmente nesse poder que nós somos, porque ter fé é assumir esse poder. Vamos novamente para um texto que está aqui no Evangelho. O homem de bem que preenche a sua vida com nobres ações, olha só, vamos conversar, vamos lembrar o que a gente falou. As nossas vibrações, o nosso campo de força é feito de pensamentos, sentimentos, emoções, ações. Então uma pessoa que age no bem, e esse agir está de acordo com o sentimento, porque não basta você fazer um bem para mostrar para os outros, para dizer para o mundo que você é bonzinho. Né? Tem que ser aquele bem legítimo. Aquele bem que quando você faz te dá alegria, te dá prazer, ele vem da alma. Então energeticamente você já tem um campo em torno de você favorável. Não é? Então a pessoa que tem a sua vida com nobres ações tira da sua fé a certeza da felicidade e a força necessária, e ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade. Eu já citei aqui uma vez Joy Goldsmith, né, que tem um livro da Martine Claret pequenininho, A Cura pelo Espírito. E Joy Goldsmith era uma pessoa que curava as pessoas à distância. Por quê? Porque ele tinha uma fé inabalável. Então ele ficava no eu superior dele, no seu ser espiritual, entrava em conexão com o ser espiritual da outra pessoa e curava à distância.
Esse poder da fé. Esse poder todos nós aqui temos. Todos nós. O passe magnético é uma aplicação desse poder. Pode haver cura durante o passe magnético? Pode. Quantos conseguem isso? A cura. O desbloqueio dos processos de influência espiritual. A modificação da parte física do corpo da pessoa. É possível? Claro que é possível. Mas para isso a nossa energia não pode estar fragmentada. Ela tem que estar una. Esse campo tem que estar uno, conectado à divindade, para que ele haja através da gente. Sem os nossos bloqueios. Então, enquanto isso, nós vamos exercitando. Uma hora a gente consegue. Mas é necessário essa consciência. O que Jesus fez, cada um de nós pode fazer. Tem um outro pedaço, também que eu tirei para falar com vocês, que também está no Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 7. Que fala sobre o medo do futuro, sobre a ansiedade. Porque a ansiedade é medo do futuro, né? Que se manifesta. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu trabalho. Essa passagem, ela é fantástica. Eu acho ela maravilhosa. O que é ansiedade se não medo do futuro? E o que ele fala, né? Qual é a chave dessa passagem? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque se você está com medo, se você está ansioso, você está onde mesmo? No ego. Você está identificado. Então, se você está identificado, você tem medo, você desconfia. Então, olha só, solta esse medo, trabalhe aqui o reino dos céus, trabalhe o espírito, trabalhe essa consciência. Porque se você procurar esse reino de Deus e a sua justiça, o que é a justiça? É a justeza. Você caminhar na terra com a consciência espiritual e é simples. Fazendo ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Se essa for a sua medida de mundo, você é justo. Porque ela serve para o mais primitivo do ser ao mais elevado do ser. Porque ele vai sempre fazer ao outro aquilo que ele entende que seria possível que fosse feito a ele. Então ele é um justo. Porque ele se ajusta à sua medida espiritual. Então uma pessoa que caminha com essa justiça, com a consciência, buscando o estabelecimento desse reino, ela cria a sua realidade e ela não precisa realmente procurar por essas coisas, porque essas coisas surgem. Vem, o universo traz. Mas até lá, precisamos procurar por essas coisas sim, mas sem ansiedade. Sem ansiedade. Na certeza, na fé, de que o nosso campo bem trabalhado abre o campo de todas as possibilidades.
A nossa consciência, ela é o poder criativo da nossa realidade. E nós podemos utilizar esse poder todo dia criando a nossa realidade, mas educando-nos espiritualmente, soltando essas ansiedades. Por que eu vou viver preocupada com o futuro? Se eu estou no futuro, eu não estou no presente, eu não estou na minha consciência, eu não estou na presença do meu espírito, que tem todas as respostas. Não precisa ir para cartomante, não precisa consultar búzios. O espírito sabe, a intuição diz. Aí ela diz, você até depois confirma com a cartomante. Mas se, por exemplo, for discrepante, fica com a sua consciência. Porque só você sabe o que é melhor para você. Ninguém mais sabe. A sua resposta pode ser diferente da minha. Porque eu tenho um patrimônio espiritual próprio, você tem outro. Eu tenho um olhar, você tem outro. Eu tenho um psiquismo formado, você tem outro. O que é bom para mim pode não ser para você. E está tudo certo. Não tem nada errado. Essa é a medida de flexibilidade com a vida. Trabalharmos isso. O entendimento, a compreensão do mais além. Não importa muito como as coisas se apresentam. Importa o fundamento. O que aquilo vem trabalhar na gente. Feito o trabalho, feito o aprendizado, aquilo se desfaz porque se torna desnecessário. E a gente vai aprendendo a evoluir sem dor, pela inteligência. Inteligência que não é só intelecto, são as nossas múltiplas inteligências. A inteligência emocional, a inteligência espiritual, o nosso capital espiritual. E a nossa inteligência intelectual, sim, claro, porque é bagagem. Mas existe uma mais profunda, que é a do espírito. É onde a gente deve aprender a buscar as respostas. Sentir. Quando a gente faz a nossa oração, faz os nossos pedidos, pede a Deus clareza, entendimento, lucidez, luz sobre os acontecimentos. Para que você entenda o que aquilo vem te ensinar. A resposta vem. E vem como uma força interna que te encaminha para uma determinada situação. Deepak Chopra, também já disse isso aqui, mas vamos repetir o exercício dele. Ele diz o seguinte, que a nossa alma, né, o nosso campo de todas as possibilidades, esse nosso campo energético, ele fala com a gente. E as respostas, elas vêm através de sensações corporais. Então, toda vez que a gente tiver para tomar uma decisão, uma atitude, alguma coisa na nossa vida, a gente pode se perguntar se aquilo vai trazer para a gente uma consequência boa ou uma consequência ruim. Se por acaso a sensação for de expansão, de leveza, de bem-estar, é porque a nossa atitude está alinhada com os propósitos do universo para cada um de nós. Vai gerar um karma positivo. Mas, se a sensação for uma contração, um aperto, uma ardência, for um desconforto, significa que as nossas atitudes, as nossas decisões não estão alinhadas com o propósito divino para cada um de nós. Então, olha só. Nós temos as respostas. Está na gente, não está fora. Deus está na gente, no universo. Nós estamos conectados a tudo na natureza. Isso é uma realidade. Essa é a nossa realidade. A nossa realidade espiritual. Ser espiritual aqui na Terra é viver com essa consciência. E aí tudo que a gente faz com consciência se torna espiritual. Eu fui colocar no meu Facebook, às vezes eu exagero um pouquinho, né? Mas eu fiz um caminho, não sei se vocês já ouviram falar o caminho da luz, que fica aqui no Brasil. É o nosso caminho de Santiago, é um caminho de peregrinação. E eu fiz com a intenção de fazer como caminho de peregrinação, com a intenção de fazer espiritualmente, um momento de renovação da minha vida. E ele vai de Tombos ao Alto do Caparaó, são 175 quilômetros. Eu fiz de bicicleta com 3 amigos. E aí, eu lançava essa intenção do caminho espiritual. De manhã, antes da gente sair, a gente fazia as nossas orações. Mas caramba, né? Você anda 60 quilômetros todo dia, no final do dia, você está todo doído, tudo doendo, mas agora é o momento da minha cerveja gelada. E a minha cerveja gelada é altamente espiritual. Você relaxa, né?
Não vai tomar um porre, mas uma cerveja gelada para relaxar, né? Era uma cerveja gelada, um Dorflex e um Tandilax, porque eu estava toda doída. E aí uma das minhas amigas, mas como? Na bebida? Como é que você pode ser espiritual bebendo? Eu disse, minha querida, se Jesus transforma água em vinho para uma festa e aquilo é espiritual, por que uma cerveja gelada não vai ser se eu estou no espírito? É a intenção. Olha só, a intenção é que formaliza o ato. A minha intenção era espiritual, era um momento de relaxamento, de prazer, de celebração pelo dia, por tudo ter dado certo, porque foi punk. A gente fazia trilhas em cada lugar que meu pai. Mas foi muito legal. E quem quiser conhecer, é um caminho lindíssimo. Faz a pé também. Toda vez, uma vez por ano, existe o dia oficial do Caminho da Luz. Né? As pessoas recebem um bastãozinho, é igual o Caminho de Santiago. Você recebe a credencial, você vai passando pelos lugares, é carimbado, e no final você recebe o certificado. É muito bacana. Fica em Minas. E muito frio. Mas olha só, tudo depende da intenção com que você faz. A gente tem que questionar as crenças que nós alimentamos, os limites que são impostos e a gente aceita sem questionar. Não estou dizendo que você tomar um pó é altamente espiritual. Não digam que Daniele falou isso no GEL. Primeiro que o GEL, às vezes, sofre, né, algumas críticas assim pela postura altamente libertadora. E segundo que Daniele não disse isso. Eu disse que naquele momento a minha cerveja era espiritual. Apenas isso. Bom, para encerrar, eu gostaria de encerrar também, que o nosso tempo já está ali pequenininho, com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, na verdade, eu vou encerrar com uma prece. Eu posso? Pode. Então tá. Então, já que eu ganhei mais 5 minutos. Pode. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma colocação que diz assim, eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem por sua vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Então a fé é essa força de realização que nós temos. É o poder, é magnetismo, é criação. Tudo que nós vivenciamos hoje na nossa vida foi atraído pelo nosso desconhecimento, pela nossa ignorância em relação dessa força, de tudo aquilo que a gente passa, né? Mas a partir do momento em que nós temos esse conhecimento, nós temos a capacidade de modificar tudo isso, agindo conscientemente a partir de agora. E a gente sabe que na estimativa divina, o bem que a gente faz anula o mal que a gente fez. O amor, o paradigma do amor, do otimismo, da motivação, do auto-perdão, do perdão para com o outro, esse paradigma cobre uma multidão de pecados. E a gente não tem que ficar pagando karma, porque existe uma crença que diz que a gente nasce para pagar karma, vem para sofrer, porque tem que resgatar. Isso é acidente de percurso. A gente fez dessa forma porque não sabia fazer diferente. Agora, agir no bem, marcar esse mundo com o bem, ser da luz, viver no paradigma do amor, é a fatalidade de cada um de nós aqui. A gente pode escolher fazer isso agora, ou a gente pode escolher fazer isso no outro momento. Eu sugiro a vocês fazerem agora. Porque realmente é o paradigma que nos conecta com a divindade. A nossa divindade interior, a divindade criadora de todo o universo e a divindade que existe no outro. Porque nós somos curadores em potencial. Nós temos a capacidade de, a partir da nossa própria cura, curar o mundo. Porque quando a gente acende a nossa própria luz, essa luz reverbera no conteúdo do outro. Assim como a nossa irritação. Tudo que parte da gente para o outro, reverbera no outro e volta para a gente. Então, se nós vivemos muito em conflito, o conflito é nosso. A gente só está ativando o conflito do outro. Mas se nós vivemos em paz, o conflito do outro não nos atinge. A gente o envolve mentalmente. Meu amigo, que Deus te abençoe. E sai. Não atinge. Só atinge quando tem ressonância. André Moreira, ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz o seguinte: bateu, doeu,
leva para casa que é teu. E é uma grande verdade. Se doeu, se deu ressonância, vê dentro de você o que está precisando ser trabalhado. Porque do contrário, não doeria. Você veria com distância emocional. Então, meus queridos, já estamos na nossa hora. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Espero realmente cumprir a minha promessa de estar aqui mais vezes, mas agora a vida vai estar mais tranquila. Porque agora eu só estou com um trabalho mais organizado. Mas eu gostaria de encerrar com uma prece. As pessoas que me acompanham, que têm o meu Face, né? Quem quiser, Daniele Monjardim, eu aceito todo mundo. Mas eu geralmente posto essa oração, porque eu faço ela quase que diariamente. É uma oração que se chama Prece da Solução. E é uma prece que realmente trabalha muito essa consciência do agora e a fé. O poder da fé, o poder da criação. Ela foi dada por Calunga, que é um dos espíritos que trabalham com Gaspareto. Quem quiser encontra essa prece até com a vozinha de Calunga no YouTube. É só botar lá, Prece da Solução Gaspareto, cai no Calunga. Mas vocês vão ter o Calunga aqui, mas tem a Daniele. Então, eu vou pedir a vocês para a gente encerrar essa palestra com essa prece da solução, que realmente eu acho que é um fechamento do que nós falamos. É ótimo, né? Eu falei, vocês ouviram. Mais do que foi dito aqui na noite de hoje. Tá certo? Então, se puder colocar aquela musiquinha. Vou colocar. Deixa só a luz aí. Dá para você ler? Ah, com a luz, né? Olha o fio aí. Muito embora eu tente acender a minha, não é muito bom ainda não. Ó, tem um negócio aqui. Põe perto aí. Ah, tá ótimo. Vou te falar. Dá para você ver? Dá para ver? Fazer brilhar a minha luz interior. Tenhamos bom ânimo. Não, mas dá para ler. Dá para ler. Então, nesse instante, eu vou pedir a vocês a respirarem profundamente, ampliando o campo de percepção. Na medida do possível, deixa vibrar em vocês as palavras, reverberando, encontrando ressonância. É uma prece muito bonita que trabalha a nossa fé. Ainda que vocês não concordem com aquilo que está sendo dito, pegue para vocês o que vocês acharem que devem, e o que não encontrar ressonância no seu coração, deixa passar, é porque ainda não é o momento. Mas vamos lá, a prece da solução. A prece da solução é crer que tudo já está resolvido. Tudo está perfeito na vida e no universo. Aquilo que me faz viver, aquilo que põe vontades em mim, a fonte da vida, quando aparece em mim, tem no universo todo soluções para mim. Eu acredito em todas as soluções. Acredito em todas as saídas. Acredito em toda modificação. Acredito de coração que tudo se renova, tudo recomeça, tudo avança, tudo progride, tudo renasce, tudo reforma. Acredito na imensa generosidade do universo para comigo e para com todos. Eu abro neste instante as portas da confiança do meu coração à generosidade da vida. Ao abrir as portas, a luz me aquece e a confiança brota. O resto é ilusão. Tudo vem a mim na medida certa das minhas atitudes. E minha atitude agora é de fartura. Abro minhas mãos como quem solta o que prende. Solto o passado que não me serve e o futuro ausente. Abro minhas mãos para receber, mas abro minhas mãos para deixar ser. Abro minha mente para ouvir, meu coração para sentir, meu colo para receber. Liberto minhas pernas para caminhar, minha garganta para expressar, meus olhos para ver, meus ouvidos para escutar. Liberto minhas costas para não precisar carregar. Me liberto do mundo para não me escravizar. Largo este mundo para dominá-lo.
Não pergunto para entendê-lo. Não chamo para alcançá-lo. Meu silêncio é a confiança que tudo é solução. Meus planos, eu não penso. No amanhã, eu não penso. O universo é o grande pastor de toda ovelha, porque Deus aos homens se assemelha e cria neles a chance, o recomeço e a renovação. Nada falta para nenhum filho. O Eterno Pai concede tudo na medida de cada um. E a minha medida agora é a generosidade com que perdoo o inimigo. O indivíduo que passou por mim e mostrou as minhas intolerâncias, as minhas limitações. Liberto os outros do julgamento, os críticos do meu lamento, os agressores do meu sofrimento. Liberto dos olhos dos outros, da boca alheia, do palco das mentiras, para ficar na minha verdade interior. Não sou como todos e não preciso ser. A vida que é para os outros não tem que necessariamente ser a minha. Eu não tenho medo. Quero dizer bem claro ao universo que não tenho medo de ser o único a ser muito feliz na terra, a ser muito rico na terra, a viver na chuva de bênçãos constantes. Não tenho medo de ser aquele que não tem medo. Não tenho problema de ser aquele que não tem problemas. Não tenho vergonha de ser aquele que não tem vergonha. Não tenho pudor de ser aquele que não tem pudor. Assim, me permito viver na eterna bênção do fluxo constante das portas que eu mesmo abro, sabendo que Deus só faz por mim quando em mim eu planto Deus. A consciência do bem, a consciência do melhor. Todos os canais para a solução estão abertos, porque na verdade nunca se fecharam. Não há problemas. Tudo está certo. Está certo este momento, esta prece. Está certo o que eu como, o que eu falo, o que eu vivo. Tudo é bênção na minha vida. Eu aceito esta bênção como filho pródigo escolhido recebendo sua recompensa. Aceito a vida no que há de dor e no que há de sabor. Aceito a vida com ou sem amor. Aceito a vida pelo dom que ela é, no que é simpático e antipático, no que é prazer, no que não é. Aceito a vida inteira porque vejo nela a bênção por todos os sentidos. O que me falta me ensina o que eu não tenho, e o que eu tenho me ensina o que é ter as coisas. Tudo me eleva, tudo se mostra, tudo me reconhece. Tudo me mostra a mim mesmo e tudo me eleva. Eu estou em paz. Só o bem é real, só o bem é verdade. Estou em paz nesse gesto em que abro meus braços da fraternidade e comungo com o universo de bênçãos e de bem. Neste momento é o que mais me convém. Tudo é assim porque assim está, porque este é o ponto onde eu moro, o universo onde me encontro, na atitude que tomo. A bondade imensa da vida me concedeu a liberdade de criar o mundo que eu quiser e de me colocar aonde eu bem entender. Nesse instante, eu me coloco no terreno da paz, da confiança plena, da certeza que tudo que quero, que tudo que eu tenho, que todo querer é já poder, é já ter. E que na calma desta confiança reforço todo o bem daquilo que está, porque tudo já está e tudo está aparecendo na consciência, pouco a pouco. Nesta paz que eu fico, eu vou transformar esta prece da solução num gesto contínuo na minha vida. Eu vou viver só no aqui e no agora, sem pensar que existe hora, porque o universo não tem tempo. Porque a vida é sempre o que eu só posso sentir. A vida toda é só esta aqui, aquela que eu sinto agora. Agora é eterno, pleno e real. Por isso eu sou eterno, pleno e real. Porque sou aquele que está além do tempo. Porque eu sou a consciência viva.
do próprio universo. Neste momento, vamos passar aos passos.